Então, dando continuidade ao nosso curso de segurança do paciente, agora nós vamos falar sobre a meta 4. A meta 4 se refere à cirurgia segura. O nosso protocolo de cirurgia segura está contido no documento de protocolos de segurança do paciente, a partir da página 25. Aqui nesse primeiro slide, eu coloquei também os nossos indicadores de cirurgia segura. Aqui no hospital nós temos uma adesão muito boa, que fica sempre acima de 90% de adesão. No centro cirúrgico, por exemplo, nós tivemos a média de 91% de correto preenchimento no prontuário do checklist de cirurgia segura. No centro obstétrico, a equipe aderiu ainda mais, chegando, alguns meses, até 100% de adesão. Lembrando que nós levamos em consideração para essa avaliação o preenchimento do checklist no prontuário do paciente. Então, nós pretendemos dar seguimento a essa auditoria, colocando auditorias presenciais, mas por enquanto essa auditoria é feita somente pelo prontuário. No curso, nós utilizaremos também vídeos do PROAD SUS que tratam a respeito do tema. Então, vamos conhecer um pouco o problema. Esse quadro apresenta o percentual de erros em procedimentos cirúrgicos nesses 3 países, na Austrália, no Canadá e nos Estados Unidos, chegando nos Estados Unidos até quase 45% de procedimentos contendo erros. Enquanto isso, no Brasil, um relatório das notificações dos núcleos de segurança do paciente, que foi divulgado pela Anvisa, informa que ocorreram 411 falhas durante procedimentos cirúrgicos entre 2014 e 2017. A ocorrência desses eventos afeta o nível de confiança das pessoas em relação aos sistemas de saúde e também a nós, profissionais, que estamos inseridos nesse contexto. Como nós podemos resolver esse problema? Em 2007, a OMS lançou um desafio global para a segurança do paciente, que teve como objetivo melhorar a segurança da assistência cirúrgica. Esses especialistas realizaram uma busca mundial para identificar soluções que já vinham sendo adotadas pelos serviços de saúde e também por profissionais de outras áreas, como a aviação, por exemplo. Com base nessas buscas, os especialistas criaram uma lista de verificação a ser realizada em todos os procedimentos cirúrgicos para reduzir a chance de eventos adversos que são evitáveis e, daí surgiu então, o checklist de cirurgia segura. O checklist, que surgiu em meados de 2007, foi aplicado em muitos serviços e publicaram um estudo, logo depois, em 2009, avaliando o impacto dessa verificação nas complicações pós-operatórias. As grandes complicações tiveram uma redução de 11% para 7% e a mortalidade também foi reduzida. Estima-se que metade das cirurgias resultam em complicações e morte, sendo que 50% desses eventos poderiam ter sido evitados, mediante a aplicação da lista de verificação do protocolo de cirurgia segura. Inclusive, um estudo que foi realizado no Brasil em 2021 realizou uma análise desses eventos adversos divulgados pela mídia brasileira, relacionando esses eventos com os itens do checklist. E ele está disponível no nosso ambiente virtual e vale muito a pena a leitura. Esse manual, Cirurgia Segura Salvam Vidas, feito pela OMS, traz 10 objetivos do protocolo de cirurgia segura. O manual vai descrever de forma detalhada cada um deles e também está disponível no nosso ambiente virtual. Aqui nessa aula, a gente vai ter o objetivo de destacar apenas alguns pontos, aqueles que foram transferidos para a lista de verificação, para que vocês possam executar isso de forma prática. Esse é o checklist de cirurgia segura e agora nós iremos ver como funciona essa lista de verificação em suas 3 etapas. Aqui é importante destacar que a lista foi pensada para ser objetiva e para promover uma comunicação clara entre os membros da equipe. Uma pessoa precisa liderar essa verificação. Essa pessoa pode ser o enfermeiro, pode ser o anestesiologista, pode ser o técnico de enfermagem, pode ser qualquer membro da equipe. Mais importante do que quem vai liderar é garantir que todos da equipe estarão empenhados em verificar cada uma das etapas, respeitando a liderança de quem está preenchendo a lista. Quanto maior o envolvimento, mais rápido a equipe realizará todas as conferências e vai também se acostumar ao longo do tempo. O responsável pelo preenchimento deve assegurar a resolução de cada item antes de prosseguir com a conferência, e as inconsistências em qualquer uma das etapas devem ser documentadas no prontuário do paciente. A primeira etapa é a entrada do paciente, também chamada de sign-in. Ela é realizada antes da indução anestésica.
Nessa etapa, nós confirmamos a identificação do paciente, que começa na porta do centro cirúrgico e é repetida dentro da sala operatória. Nós também repetimos a confirmação da identificação do paciente, caso seja transferida a responsabilidade pela assistência do paciente ou se houverem outras etapas antes que o paciente entre na sala, por exemplo, sala de indução anestésica ou leitos pré-operatórios. Nós conferimos também, nessa etapa, se o sítio cirúrgico foi demarcado. Além da verificação da identificação do paciente, o checklist também contempla a segurança anestésica. O manual é exaustivo em descrever a função do anestesiologista dentro da sala operatória. Existe, inclusive, um item que é dedicado exclusivamente à verificação anestésica, e o manual foca muito nessa parte da segurança cirúrgica. Enquanto outros profissionais também olham para o paciente, é claro, mas também estão preocupados com questões logísticas ou com o campo operatório em si, o anestesiologista é quem está com os olhos voltados exclusivamente para a condição hemodinâmica do paciente. Além disso, quando nós falamos sobre a segurança medicamentosa no contexto cirúrgico, nós precisamos perceber que esse profissional é o responsável pela prescrição, pelo preparo e também pela administração dos medicamentos, reduzindo então algumas barreiras que normalmente existiriam em outros contextos. Então, é fundamental que os anestesiologistas, juntamente com toda a equipe, estejam muito envolvidos e muito empenhados nas estratégias de segurança cirúrgica. O sistema de anestesia deve ser checado antes de cada procedimento, antes do início de cada dia de operações e após qualquer reparo ou manutenção do equipamento, ou também na introdução de um novo equipamento na cirurgia. É interessante manter um controle físico dessas verificações que contenha a assinatura pelo responsável pela verificação. A verificação deve incluir máquinas ou aparatos de gases, vapores, anestesia local ou agentes anestésicos endovenosos, para induzir e manter a anestesia, equipamentos necessários para assegurar as vias aéreas e também aparelhos de monitorização do paciente. Essa primeira seção, como a gente pode ver aqui do lado esquerdo, também traz itens de verificação de alergias, avaliação das vias aéreas e também do risco de aspiração e risco de perda sanguínea, que é uma perda acima de 500 ml ou também para o público pediátrico, que é de 7 ml por quilo. Agora nós vamos assistir a um vídeo que fala sobre a marcação de sítio cirúrgico. Olá! A lateralidade de um membro pode ser a causa de confusão em cirurgias. Ações simples, como marcar o local que será operado, podem evitar erros muito graves. É fundamental aplicar os protocolos do Ministério da Saúde para garantir a segurança dos pacientes. Você deve ter bastante cuidado ao marcar o local da cirurgia, principalmente nos casos de existência de lateralidade. Você poderá acertar o órgão, entretanto, pode errar o lado. Isso pode ocorrer nos hemisférios cerebrais, olhos, ouvidos, pulmão, rins, ovários e estruturas, como braços, mãos, pernas e pés. É importante estar atento aos casos de múltiplas estruturas, como os dedos das mãos, as costelas e os dedos dos pés. E também no caso da coluna, que apresenta múltiplos níveis, como a coluna cervical, torácica e a lombar. Vou mostrar a maneira correta de marcar a região a ser operada. O recomendado é assinalar o local com um alvo. Não deve ser utilizado o X como marcação. Este símbolo pode gerar confusão como local a não ser operado. A primeira marcação é realizada antes do paciente ir para a sala de cirurgia. Pode ser no leito ou na sala de preparação. Bom dia. Bom dia. Eu sou a doutora Paola. O senhor pode me confirmar o seu nome e a sua data de nascimento, por favor? José Luiz de Oliveira, 25/12/1946. Está bem. O senhor me confirma o local da sua cirurgia? Sim, é o braço direito. Ok. Vou fazer a primeira marcação do local. A segunda marcação, já na sala cirúrgica, deve ser realizada pelo cirurgião. Se o paciente tiver condições,
ele deve participar deste momento, confirmando o local. A marcação do local onde deverá ocorrer a cirurgia deve ser parte da primeira etapa da lista de verificação de cirurgia segura. Bem, agora você já sabe como proceder colaborando com a segurança dos pacientes. Na segunda etapa, a equipe deve realizar a pausa cirúrgica ou time-out antes da incisão cirúrgica. O sistema é intencionalmente redundante, então aqui novamente nós temos uma verificação da identificação do paciente. Nessa etapa, todos os integrantes da equipe devem estar ativamente envolvidos. É aqui que cada um deve se apresentar por nome e função e por isso é essencial que todos os participantes estejam presentes na sala cirúrgica. Então, cada um revisará os eventos críticos previstos. O cirurgião verifica as etapas críticas do procedimento, duração da operação e perda sanguínea prevista. O anestesiologista refere se há alguma preocupação específica em relação ao paciente e a enfermagem verifica se os materiais ou equipamentos necessários estão disponíveis. Sobre a antibiótico profilaxia cirúrgica, a equipe deve garantir a administração do antimicrobiano indicado para profilaxia de infecção de sítio cirúrgico. Deve-se considerar a repetição dos antimicrobianos profiláticos se o procedimento cirúrgico durar mais de 4 horas ou se houver evidência de sangramento transoperatório excessivo. A equipe também deve verificar se as imagens essenciais ao procedimento estão disponíveis. A última etapa da verificação é realizada antes do paciente sair da sala cirúrgica. Ela também é chamada de sign-out ou saída. É nesse momento que a equipe deverá realizar a contagem completa das compressas, agulhas, instrumentais ou de qualquer outro item que represente risco de ser deixado dentro de uma cavidade do corpo. A contagem ela é indicada sempre que houver abertura de cavidades durante o procedimento, cavidade peritoneal, retroperitoneal, pélvica ou torácica. O cirurgião deve realizar uma exploração metódica do campo antes do fechamento de qualquer cavidade anatômica ou leito cirúrgico, e as contagens precisam ser feitas pelo menos no início e ao final de todo caso elegível. Os responsáveis pela contagem precisam dar uma declaração clara se a contagem final foi correta. Caso não tenha sido correta, a equipe deve realizar uma recontagem e então conduzir uma procura pelo item que está em falta e solicitar um exame de imagem. E se a contagem não tiver sido realizada por qualquer motivo, deve ser realizada uma radiografia ao final do procedimento, com registro da ocorrência no prontuário do paciente, contendo o motivo pelo qual a contagem não foi realizada e os resultados da radiografia que foi feita. Além disso, deve ser aberta uma notificação ao núcleo de qualidade e segurança do paciente. É nesse momento também que o cirurgião informa o procedimento que foi realizado e é o momento em que as amostras para anatomia patológica devem ser corretamente identificadas. A equipe verifica se há algum problema com o equipamento para ser resolvido antes da próxima cirurgia e repassa as preocupações essenciais para a recuperação e o manejo pós-operatório desse paciente. Agora nós veremos um vídeo extraído do curso Paciente Seguro do PROAD SUS que mostra uma encenação da aplicação do checklist de cirurgia segura. Ok, bom dia. Bom dia. Eu sou Guarisca, sou Helena e hoje estou encarregada da lista de verificação. Que bom. Nós vamos repassar o primeiro caso do dia de hoje, tá? Esse é o Oswaldo Nunes, ele tem 69 anos e ele está com uma recidiva de uma hérnia inguinal direita. Ele há 30 anos atrás foi operado dessa hérnia, há 3 anos atrás ele ressecou um pequeno tumor benigno de próstata, ele é diabético, tem uma estenose também pequena de carótida, está usando aspirina e nós vamos fazer agora essa correção com a colocação de uma tela. Bom dia. Qual o nome do senhor? O seu Oswaldo não vai mais conseguir responder. Eu verifiquei o nome na visita pré-anestésica, Oswaldo Nunes, procedimento a uma hernioplastia inguinal, lado da cirurgia ao direito. E o paciente assinou o consentimento para a cirurgia? Assinou, está no prontuário.
E o local da cirurgia tá marcado? Sim, aqui. Bom, doutora Márcia, então a gente pode repassar os cuidados de anestesia do seu Osvaldo? Bom, o paciente estava fazendo uso de aspirina, que foi suspenso há 10 dias. Eu conferi com a filha na visita pré-anestésica. Ele é diabético, toma insulina. Verifiquei, a glicemia está normal. A família também relatou que o paciente fazia uso de ginkgo biloba, mas que também foi suspenso há 10 dias. E o paciente tem alguma alergia? A cefalosporina. E foi feito algum medicamento pré-anestésico? É flunitrazepam sublingual. Ok. Bom, e o respirador e o oxímetro estão funcionando bem? Eu verifiquei tudo, tá tudo ok. O oxímetro está posicionado, a saturação é de 99%. E a intubação é fácil? Tem algum risco? Consegui uma boa visualização. Em todo caso, se houver necessidade, o material de intubação está aqui. O jejum do paciente foi de 8 horas. Doutor, foi feita alguma reserva de sangue? Não, está previsto uma perda de menos de 500 mililitros de sangue, por isso que eu não fiz a reserva. Ok. Ok, antes de começar a educação, eu sou Alfredo, cirurgião. Pedro Souza, auxiliar. Márcia Santiago, anestesiologista. Débora Xavier, instrumentadora. Helena Santos, circulante. João Batista, circulante. Ok, seu Osvaldo Nunes tem 69 anos, é uma hérnia inguinal direita recidivada. Eu não tenho relato da cirurgia anterior, a gente tem que ficar muito atento e está previsto em torno de 60 minutos para a cirurgia. Isso mesmo. Doutor, qual é a sua avaliação quanto à perda sanguínea? Eu não estou imaginando nenhum sangramento extra, não. Ok. Doutora Márcia, alguma preocupação especial com esse paciente? Ele é asa 2. A aspirina que tomava foi suspensa, fiz uma RAC, não houve sangramento. Vamos controlar a glicemia durante a cirurgia. Material e marcadores de esterilização corretos? Material e marcadores corretos. A placa do bisturi foi colocada. Mas a tela não chegou. Já foi solicitada. Bom, doutor, podemos começar? De jeito nenhum, por favor. Vai pegar a tela, tá? Pois não. A tela estava na farmácia do centro cirúrgico. Você confere, por favor, se é 15 por 15, João? Sim, 15 por 15. Ok, guarda, por favor, que a gente vai usar mais tarde, tá? Doutora Márcia, vai ser utilizado algum antibiótico? Foi feita a ciprofloxacina venosa há 1 hora. O paciente é alérgico à cefalosporina. Os exames de imagem do paciente não deveriam estar aqui na sala, doutor? Nesse caso não é necessário, ok? Ok. Bom, as 2 primeiras etapas de verificação estão completas. Ok, então, pessoal, vamos começar. Doutora. Doutor, antes da saída do paciente, vamos checar como ocorreu a cirurgia? A cirurgia foi uma hérnia inguinal direita com colocação de tela, sem nenhum sangramento, sem nenhuma intercorrência. Débora, todo o material utilizado foi devolvido? Falta alguma compressa? Não utilizamos compressas. As gases foram devolvidas e está faltando uma agulha. Ficou aqui, no seu porta-agulha, no canto da mesa. Obrigada. Doutor, foi feita alguma biópsia, algum material para cultura? Não, nesse caso não houve biópsia nem material para cultura. Ok, algum problema com equipamentos? Não, depois que a engenharia clínica fez a manutenção, o bisturi elétrico funcionou muito bem. Doutora Márcia? Tudo correu bem. Ok, vamos preparar o pós-operatório. Aqui no nosso hospital, há algum tempo nós não usamos mais o checklist físico de cirurgia segura. Hoje ele é todo realizado no prontuário do paciente. Antes nós realizávamos no prontuário através daquele campo de evolução, mas hoje nós já temos um formulário específico padronizado pela SES que fica na guia Anestesia e Cirurgias. Quando você clica em Anestesia e Cirurgias, depois você precisa selecionar a guia Centro Cirúrgico e então você precisa clicar nesse mais novo aqui. E então o formulário será aberto. E então, depois que o formulário for aberto, a identificação do paciente já é preenchida automaticamente e você pode preencher as outras informações de forma bem prática.
Aqui a continuação do formulário, nós temos todas as 3 etapas de forma separada. E esse formulário ele também ainda está em fase de teste. Então, se você, em algum momento de preenchimento, tiver alguma sugestão, você pode entrar em contato com o Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente e realizar as suas sugestões de melhoria. Aqui nós podemos ver a última etapa do checklist nesse formulário padronizado no prontuário e nós temos aqui um espaço dedicado para o registro da contagem, se foi realizado de forma correta e etc. Temos também um espaço para ser colocado todos os dados dos participantes da cirurgia. E ao final do preenchimento, nós temos essa opção aqui logo ao final, em que a gente pode registrar as informações. É importante finalizar o formulário para garantir a segurança do registro. Como que a gente pode fazer isso? Aqui ele vai constar como aberto no primeiro momento. Então, nós precisamos clicar nessa lupa e então selecionar a opção finalizado e depois clicar em fechar, atualizar. Assim as informações vão ser salvas e não será permitido nenhum outro preenchimento até depois desse momento. E para finalizar, a gente trouxe também que, inspirado na verificação cirúrgica, surgiu também a lista de verificação de partos. A OMS criou esse documento para organizar as práticas essenciais na realização do parto, no mesmo formato do checklist de cirurgia segura, visando a melhoria dos procedimentos de qualidade para os cuidados prestados ao paciente nesse momento e também reduzir a mortalidade materna e a mortalidade dos bebês. A lista de verificação da OMS inclui 4 momentos: admissão, antes da expulsão, logo após o nascimento e antes da alta. O protocolo completo da OMS e da Secretaria de Saúde de Parto Seguro estão disponíveis no ambiente virtual para que vocês possam ler com mais calma. Aqui eu gostaria de reforçar novamente a importância das notificações dos eventos adversos ao núcleo. Aqui nós temos o nosso QR Code, em que nós temos o link do nosso telefone, do nosso WhatsApp, do IPES, que é o programa que nós usamos para realizar as notificações e fazer as tratativas. E também nós temos, através desse QR Code, acesso aos nossos protocolos e diversas outras informações. O IPES também está acessível através da intranet, é possível entrar tanto pelo computador quanto pelo celular. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos à disposição. Muito obrigada.